Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. É uma alegria muito grande termos esse encontro espiritual todos os domingos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, a cidade das Flores. E hoje é dia 5 de junho de 2022. Já estamos quase chegando no inverno, estamos em pleno outono, caminhando já para o inverno, caminhando já para a metade do ano de 2022. Quanta coisa já aconteceu esse ano, quantas expectativas, quantos sonhos. E nós estamos aqui todos os domingos, abrindo os nossos lares para receber Jesus, o nosso governador espiritual. Boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Eudócia, boa noite a sua família Reis, tão querida, não é verdade, Roberto? Com certeza, nós estreitamos laços cada vez que nos encontramos, embora virtualmente, né? É verdade. E nós aproveitamos para lembrar aqueles, boa noite, Inês, a lembrarmos aqueles que vão também nos assistir depois, a nossa gravação pelo nosso canal do YouTube, ou mesmo pelo Facebook, ou pelo Instagram. Boa noite, Graziela, Adília, Fátima, que bom, Fátima, você aqui conosco. Mas, amigos, nós lembramos a importância do Evangelho no lar, para aqueles que vão chegar, às vezes, pela primeira vez hoje para nos acompanhar. O Evangelho no lar é um momento que nós abrimos os nossos lares para recebermos as bênçãos de Jesus. Então é muito importante reservarmos um dia na semana, um horário, para poder fazer esse encontro espiritual. Isso é muito importante. Boa noite, Valdeci Lima, seja muito bem-vinda. Boa noite, Carmelina Godoy. Mas nós vamos lembrando essa importância, o Evangelho no lar. Quando nós realizamos o Evangelho, não somente o nosso lar, mas todos à nossa volta, se moramos num prédio de apartamentos, ou se moramos num condomínio de casas, todos serão beneficiados. Boa noite, José Roberto, Mônica, Regina, Dona Adélia, que bom, os amigos vão chegando. E nós aproveitamos também para lembrar, ao final do nosso Evangelho, nós fazemos uma vibração, pedimos aos emissários de mais alto que magnetizem a nossa água e temos também o passe magnético espiritual. Boa noite, Marcos. Então, quem desejar, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, será magnetizado ao final. Quem tiver mais de um membro da família acompanhando, pode colocar um copinho para cada membro da família, ou uma garrafinha para ir tomando ao longo da semana. Boa noite, Mariana Fosati, Aparecida Moraes, que bom, estamos juntas. E a Aparecida Moraes dizendo, agradeço a Deus por estarem auxiliando e iluminando minha jornada. Paz e amor, que bom. Nós temos confiança. Quando nós temos fé, nós temos confiança que os emissários de mais alto estão a posto nos auxiliando, ouvindo as nossas súplicas e nos oferecendo o que for de melhor. Então mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança, porque nunca estamos desamparados. Nós temos um Pai que vela por todos nós e temos aqueles benfeitores amigos que também sempre estão à nossa volta. Boa noite, Eudócia. Mais amigos, faltam apenas um minutinho para iniciarmos o nosso Evangelho. Quem desejar, pegue o seu Evangelho. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Vamos iniciar hoje a introdução, item 2. Então, quem estiver acompanhando, desejar acompanhar,
pega seu evangelho ou físico ou virtual, porque hoje as pessoas, o meu é físico, mas muitos gostam hoje de acompanhar virtualmente, mas fiquem à vontade. E exatamente 20 horas nós vamos fazer a leitura de uma página, fazermos a nossa prece inicial e depois o Roberto fará a leitura do Evangelho. Boa noite, Geraldo Rodrigues, Marli Oliveira e todos esses amigos e amigas queridas, encarnados e desencarnados. Porque quando fazemos o Evangelho, os benfeitores trazem outros para ouvirem, para compartilhar, para aprenderem, para refletirem, para se prepararem para uma nova reencarnação. Eu abri aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Olá, Tacimara, seja bem-vinda. Abrimos aqui na mensagem 61. Também tu é o título da página. É uma passagem que se encontra em João, capítulo 12, versículos 10. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. E Emmanuel faz a seguinte reflexão. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Senhor, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Mensagem belíssima, profunda do livro Vinha de Luz, a mensagem número 61. Também tu, irmãos e irmãs, que agora nos encontramos reunidos em nome do Cristo, porque Jesus disse, quando dois ou mais
se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E confiantes na presença de Jesus em nossas vidas, nós vamos dando início a mais esse encontro espiritual, a mais esse evangelho nos nossos lares. E pedimos, Senhor, envolva-nos com teu amor, com a tua proteção, com a tua paz. Ser conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amigos, amigas queridas que estão aqui conosco nessa noite, vou passar a palavra para o Roberto, dar início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para podermos refletir juntos. Muito obrigado, Leila. Queridos amigos, mais uma vez, como a Leila disse, encontramos-nos atendendo ao convite, à solicitação do nosso Mestre Jesus, nos reunindo aqui em seu nome para estabelecermos nas bases firmes do nosso lar o Evangelho, que edifica também o reino de Deus perante o mundo. Na sequência do estudo ou da leitura, como assim possam entender alguns, do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos agora no item 2 da introdução. Esse item 2 tem por título Autoridade da Doutrina Espírita e ainda um subtítulo que é o Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Já vamos explicar o que quer dizer esse controle universal. Alguns chamam também consenso. Não estão errados, mas vamos lá. Assim Kardec inicia: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Kardec está dizendo o seguinte: olha, se o Espiritismo ou a doutrina dos Espíritos fosse uma concepção humana, a única garantia que teria seria o conhecimento desta pessoa. Entretanto, não é assim que ocorre. Adiante ele vem dizendo: ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Isso aí é fato. Embora saibamos que muitos há por aí que têm se arvorado em detentores destes valores e, portanto, atribuem-se a si própria essa autoridade. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Porque sabemos do quanto nós estamos sujeitos à mistificação. E depois, um homem só não tem o conhecimento de tudo. Então era preciso uma pleiade de espírito de alta estirpe, como aqueles que assessoraram a Kardec na obra da codificação, para abarcarem todo o conhecimento humano nas áreas da época científica, filosófica e, por consequência, também a religiosa. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. E Kardec, nesse contexto, ele coloca em evidência que as pessoas que muitas vezes sinceras propagam as suas verdades, não as verdades universais, eles não estão em princípio destituídos da boa-fé, muito pelo contrário, mas
A consequência disso seria que ele poderia fazer seguidores, mas não conseguiria convencer a todo mundo. Quer comentar alguma coisa? É interessante porque quando Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria um Consolador prometido, que ficaria conosco, ele não entra em detalhes quem seria esse Consolador. Mas nós espíritas temos a convicção de que foi essa revelação espírita, essa doutrina nova, que é o que nós inclusive chamamos a terceira revelação. Primeira revelação, para que pudéssemos compreender Deus, vem através de Moisés. A segunda revelação, através de Jesus. E a terceira, que seria o Espiritismo, ele não vem através de um único homem, ele vem através dos espíritos. E é isso que Kardec vem dizendo, porque na realidade, Kardec, ele foi um organizador, um intermediário, um interlocutor entre os médiuns, que eram os mensageiros, e os espíritos. Então, Kardec se colocou naquela posição de organizar aquelas mensagens, aquelas revelações que vinham através dos espíritos. E é isso que ele está dizendo aqui. Mas o que ele coloca que é de muita importância? Porque ele diz, a doutrina espírita, ela não é criação do homem. Não, é uma revelação que vem através dos espíritos. Por outro lado, se fosse apenas um médium que recebesse essas revelações, essas mensagens, nós poderíamos ter dúvida, afinal de contas, por mais confiável que seja aquela pessoa, mas somos humanos, podemos falir, podemos nos equivocar, mas quando tem esse controle universal dos espíritos, não é somente através de uma única pessoa, mas de várias, nós vamos ter essa certeza que aquela mensagem é uma mensagem confiável, é uma mensagem que podemos parar e dizer, não, isso aqui tem um fundamento. Mas o capítulo, ou melhor, a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, que é a autoridade da doutrina espírita, que nós estamos iniciando hoje, é um item, esse item 2 é um item bem extenso, só para vocês saberem, porque nós vamos levar algum tempinho refletindo em cima desse item 2 que Kardec nos traz nessa introdução, mas aproveitando também, cumprimentando os amigos que vão chegando aos pouquinhos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na introdução, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser acompanhar, aproveitem, mas pode prosseguir, Roberto. Obrigado. Quis Deus, prossegue Kardec, que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, aí, sabiamente, os espíritos, sobretudo aquele que coordena essa pleiade daqueles seus pares, que trouxeram a lume o Espiritismo, então eles queriam que isso se fizesse de uma maneira eficiente, eficaz, ou seja, com o melhor dos resultados e com o grau de confiabilidade que teria que ser conferida a essa doutrina nova. Porque ele explica adiante. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa,
constituía isso uma garantia para cada um e para todos. Então, poderíamos deduzir que se uma pessoa recebesse uma informação e esta informação não fosse corroborada, confirmada, atestada por outros e de diferentes lugares, falando de nações e até de continentes diferentes, são os médiuns, então essas informações teria ainda que passar por este crivo, o chamado ensino ou disseminação universal destes conhecimentos. E mais, que se desse a um só tempo. Observem que nós muitas vezes, eu aproveito até para abrir um parêntese com esse comentário, e dizer que nós frequentemente nos desequilibramos em face dos desatinos humanos. Entretanto, não devemos nos apoquentar por tão pouco, porquanto se alguns proclamam, vamos aproveitar a vida, porque a vida é curta, poderíamos também dizer-lhes, preparai-vos para a eternidade, porque ela não acaba. Então, preparamos-nos hoje para isso. Então, esse grau de organização que estabelece do outro plano para o de cá, nos dá a garantia de que ninguém está ao desamparo. Fechando o parêntese, Kardec prossegue ainda dizendo: ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. De repente, Kardec já estava aí fazendo uma referência ao ato de fé de Barcelona, o Auto de Fé de Barcelona, em que muitas das obras do Espiritismo nascente foram incineradas, mas as ideias não morrem. Pelo contrário, quanto mais se é agredida, maior surge o interesse por conhecê-la, né? Já sabemos disso. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Então era universal. Não faltaria a ninguém esta divulgação, esse esclarecimento, esses ensinamentos, consoante a profecia dos evangelhos. Como a Leila lembrou, né, que o Espiritismo seria a terceira revelação, mas seria aquele Espírito que Jesus nos assegurou que ficaria conosco até o final dos tempos. E parece que estamos bem próximos, né? E ainda fechando esse parágrafo, diz ele, Kardec: faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Efetivamente, não se pode atingir os espíritos, incinerá-los, queimá-los, condená-los. Eles são inalcançáveis perante os interesses menores daqueles que dirigem os destinos dos nossos irmãos. Nós podemos lembrar Sócrates, que Kardec vai comentar sobre Sócrates, Platão, precursores das ideias cristãs. Sócrates foi condenado à morte, foi condenado a tomar cicuta, porque os homens não conseguiam compreendê-lo. Jesus foi condenado à morte. Agora, o que Kardec coloca aqui? Os espíritos, não tem como ninguém condenar. Quantos foram para a fogueira na Idade Média? Quantos foram condenados à morte pela falta de entendimento humano? Mas Deus achou por bem o quê? Que Kardec vem dizendo que essa nova revelação, que é a terceira revelação, não viesse mais através do homem,
viesse através dos espíritos, e foi uma grande revolução universal, uma revolução de manifestações dos espíritos em vários lugares. E por outro lado, ele também coloca aqui que essas revelações foram para todos, porque houve época da humanidade que muitas das informações eram somente para os iniciados. Somente um pequeno grupo é que tinha acesso àquelas revelações. E agora não, naquele momento que os espíritos se manifestam, eles se manifestam em várias regiões do planeta, todos ao mesmo tempo, e para todos aqueles que estivessem dispostos a ouvi-los, a aceitar aquela mensagem, aquela nova revelação, aquela nova doutrina. E é o que Kardec diz: pode-se queimar os livros, pode-se queimar os homens, mas não tem como se queimar os espíritos. Podem faltar os homens para difundir essa nova doutrina, mas haverá sempre os espíritos. E nós lembramos que houve uma época, inclusive, hoje não é muito mais usual, mas houve uma época que os espíritos se materializavam e as pessoas que estivessem ali naquele ambiente, todos que estivessem ali, podiam ouvir, ver, sentir, apalpar, sentir o calor do corpo do espírito. Então não tem como querer destruir essa nova doutrina. É isso que Kardec vem colocando de uma maneira, como sempre, muito profunda, com muito significado. Eu não sei se o Roberto quer colocar mais alguma coisa, porque agora nós vamos encerrar, por enquanto. A semana que vem a gente continua para fazermos a nossa vibração, mas eu não sei se ele ainda gostaria de então, colocar eu queria mais fazer coisa. esse fechamento só, registrando, né, a gratidão que nós devemos ter aos chamados missionários do bem, falando daqueles que descem à Terra, reencarnam na condição de missionários da mediunidade. Porque graças a eles é que os espíritos podem verter os seus conhecimentos e o Evangelho, em sua inteireza, fazer-se mais bem compreendido. Então, que esses nossos queridos médios, amigos e missionários, sim, sejam sempre abençoados, e aí fica no registro da nossa gratidão para com eles. É verdade. São trabalhadores que, quando vêm cumprindo com seriedade a missão ao qual eles se colocaram à disposição, são trabalhadores do Cristo de muita importância. A Sueli Reis disse: o livro Materializações Luminosas fala sobre isso, inclusive com fotos. Obrigada, Sueli, pela dica para quem desejar conhecer um pouco mais desse fenômeno que eram as materializações dos espíritos. Mas antes de começarmos a nossa vibração, mandando um abraço também para... não consigo. Não consigo ver. Então, mas sintam-se todos abraçados. Os que foram chegando aos pouquinhos. Particularmente aos nossos internautas do Instagram. Mas então, amigos, nós vamos agora, aqueles que estão nos acompanhando neste momento e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, porque a fé é uma conquista também. A gente também vai conquistando a fé. E quantos de nós pensamos, uma simples prece, uma água magnetizada, será que realmente tem todo esse poder?
Mas quando nós temos essa confiança, essa fé, como Jesus disse, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você falará para esse monte, passe daqui para acolá, e ele passará. Então, que nós possamos desenvolver a nossa fé. E nesse momento, aqueles que agora estão conosco, aqueles que serão submetidos a cirurgias, aqueles que agora estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão agora entubados, mas que nós estamos ligados nessa vibração amorosa, aqueles que estão em seus lares, precisando, sintam-se confiantes, porque a falange de Jesus, essa rede de trabalhadores que em nome do Cristo acorrem ao nosso chamado, nós não temos nem noção. São milhões para nos assistir. Então, sejamos confiantes, mas convidamos aqueles que neste momento sentem que têm condições de doar, para doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Porque os emissários do Cristo, eles se utilizam também de nós, do nosso magnetismo, das nossas energias, ainda densas, porque nosso corpo é um corpo denso, então necessita, às vezes, de uma matéria mais densa. Eles manipulam, eles transubstanciam e eles se utilizam de nós. Então, sejamos agora trabalhadores do Cristo, para auxiliar aqueles que necessitam nesse momento. Então vamos juntos, abrindo os nossos corações e vamos orar. Orar ao Senhor da vida. Orar àquele que deu a vida para todos nós, que criou todo esse universo infinito. Orar a seu Filho amado Jesus, que veio até nós nos ensinar o amor. E vamos pedir, Senhor, nesta noite, quando nos reunimos em nome do Cristo, nós pedimos que nos dê a força, a coragem, a fé, a sustentação, para que possamos um dia, Senhor, caminharmos lado a lado contigo. Um dia estaremos junto de ti, também como trabalhadores na tua seara, como espíritos puros, também recebendo um orbe, aonde seremos o responsável, seremos aquele a cuidar, a velar por todo aquele planeta. Milhões de anos provavelmente serão necessários para atingirmos esse grau de evolução. Por enquanto, somos pequeninos diante do teu poder. Mas tu disseste, Senhor Jesus, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. E nesse exercício de amor, nessa noite, nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Nós vamos deixando o nosso coração se expandindo. Nós vamos vibrando amor. E o nosso coração pulsa. E essa energia divina, essa centelha de luz que todos nós possuímos, começa a se expandir. E nós nos reunimos a todos que estão com esse mesmo propósito. E vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, vasculhando cada milímetro do nosso orbe,
adentrando nos lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão enfermo do corpo ou enfermo da alma, o nosso amor supera, o nosso amor acolhe, o nosso amor desperta a coragem, a fé, a resignação, a resiliência. O nosso amor, com a permissão de Deus, opera a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E unidos a cada emissário do bem que se junta a nós nesta noite, confiando na possibilidade desse auxílio estar sendo realizado. Nós vamos vibrando e nós vamos confiando. E vamos entregando todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita. Irmãos encarnados e desencarnados, para que os emissários do Cristo possam acolher a cada um, de acordo com as necessidades individuais, conduzindo, dirigindo, orientando, fortalecendo, curando. Enquanto os benfeitores amigos vão dando continuidade a esse trabalho, nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, companheiros de trabalho. Vamos dirigindo o nosso pensamento para aquele companheiro mais difícil, mais necessitado, mais intolerante. Vamos dirigindo o nosso pensamento para aquele companheiro que ainda não conhece a mensagem de Jesus. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando e beneficiando. E nós vamos agora dar um tempo para podermos individualmente dirigirmos as nossas súplicas.
benfeitores amigos vão cuidando e velando por cada um que nos veio ao pensamento. Nós vamos agora receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida, mas pedindo aos benfeitores amigos que neste momento possam magnetizar todas as águas que foram colocadas para esse objetivo, possam magnetizar as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos que se encontram ali naqueles hospitais, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise, magnetizar os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizar todos os aparelhos que estão sendo usados agora nas UTIs, potencializando os efeitos de cura, magnetizar as alimentações. E os emissários do Cristo vão atuando para que dessa forma cada um desses irmãos possam recuperar-se de forma mais eficaz, de forma mais rápida e efetiva. E nesse momento nós nos colocamos para recebermos a energia que verte do alto sobre nós. Sintamos agora os emissários do bem ao nosso lado, impondo suas mãos amorosas sobre nós. E suavemente essa energia penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia se expande, célula a célula, molécula a molécula. E nós vamos agora aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a cada emissário que acorreu ao nosso convite, agradecendo aos nossos anjos guardiães que estão sempre a postos para nos auxiliar, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza, Senhor Jesus, as nossas vidas. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente reunidos no próximo domingo, participando de mais um Evangelho nos nossos lares.
e com gratidão a cada emissário, com gratidão a Jesus e a Deus nosso Pai, nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos e pedindo que a doce paz de Jesus esteja sempre no nosso lar e nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Queridos amigos, diante de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Antes de encerrarmos, aproveitamos para lembrar amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos a nossa palestra da semana e terça-feira nós temos o estudo do Evangelho às 20 horas, de 20 às 20h30 e depois, não é ao vivo, é à distância, nós temos a reunião de vibração e irradiação. Então, lembramos a quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, que é uma reunião toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. E aproveitamos para lembrar a vocês que nós temos os nossos canais do YouTube e do Telegram. Temos mais de 800 vídeos, todos separados em playlists. Palestras, cursos, estudos. Então, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. A Inês já colocou: boa noite, Leila, Roberto, amigos, até amanhã às 20 horas. É isso aí, Inês. Feliz e abençoada semana a todos. Que bom, obrigada. Os amigos vão se despedindo e nós aproveitamos para lembrar que a reunião de vibração não é ao vivo, é à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe, nós passaremos todas as orientações. Anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, mas eu acho que eu não disse o nome dos nossos canais do YouTube. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Holamba. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então, amigos, anotem o WhatsApp. DDD é o 19 e o celular é o 99-341-6316. 19-99-341-6316. A doce paz de Jesus junto a cada um de vocês. Muita paz. Até amanhã com as bênçãos de Deus. Então, mais uma vez, chegamos ao final deste encontro. Breve, a gente gostaria que fosse mais. Porém, cada um de nós tem o nosso compromisso e também fugiria ao propósito que é o encontro com os emissários do Cristo, que vêm aos nossos lares, nos dão, digamos assim, um reforço nas nossas cargas, nas nossas baterias, para que nós possamos encarar os desafios que a cada dia se faz presente. Então, com muita paz no coração de cada um de vocês e a certeza de que não estamos sós, que encaremos assim, enfrentemos as dificuldades, na certeza de que elas se dobrarão à nossa vontade, com Jesus sempre no leme. Até o próximo domingo, se Deus assim o permitir, neste mesmo horário. Até lá.